Olha, a hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, atinge cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. É o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, o AVC. Há 2 anos, seu José Lacerda trata a hipertensão pela rede pública de saúde. Ele é um dos 184.913 hipertensos que são atendidos pela rede de atenção primária. Me encaminharam para cá fazer um exame aqui. E de lá para cá eu estou amando essa clínica aqui, que essa clínica é especializada demais. É muito boa, viu? O atendimento é 100%, tá entendendo? Tudo, se você tem uma consulta, você não pode vir aqui. Se está marcado, aí ligo lá para a casa da gente para ter a vaga do exame, para marcar o exame todinho. Popularmente conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e perigosa. Ela é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. A hipertensão é uma das doenças mais prevalentes em nosso meio. E a grande importância dessa doença é o risco que ela traz ao sistema cardiovascular e ao sistema renal, sobrecarregando todo esse sistema. É uma doença, na maioria das vezes, silenciosa, que não traz nenhum sintoma e, por essa razão, a maioria dos pacientes termina não aderindo adequadamente ao tratamento. É importante que as pessoas identifiquem de forma precoce, os médicos da atenção básica façam essa identificação e nos encaminhem os pacientes que têm a hipertensão de forma mais descontrolada, que têm mais dificuldade de controlar essa patologia. O hipertenso é acompanhado na rede de atenção primária através das 115 unidades. Em casos de pacientes que apresentam complicações no tratamento, são encaminhados para os centros especializados de atenção ao diabético e hipertenso ou para as policlínicas. Nosso atendimento aqui é voltado para esses pacientes com uma gravidade maior da hipertensão e nosso objetivo é estabilizar esse paciente, introduzir um tratamento adequado e devolvê-lo à atenção básica, fazendo com que o paciente permaneça no tratamento já otimizado. Nesta policlínica, no bairro Demócrito Rocha, os pacientes contam com equipe multidisciplinar que ajudam na recuperação rápida, o que reduz a mortalidade por essa doença. Aqui, como atenção secundária, a gente tem o suporte de múltiplas especialidades e não só da área médica, como também da área assistencial. Então, nós temos nutricionistas, fisioterapeutas. Então, esse paciente que vem encaminhado da atenção básica, ele vai conseguir ter o suporte de todas essas especialidades, tá certo? Além disso, como também faz parte do nosso atendimento, os exames complementares. Então, aqui o paciente, a depender da demanda do médico, tanto da atenção básica quanto do médico interno, ele pode realizar eletrocardiograma, teste ergométrico, exame de monitorização da pressão, que é conhecida como MAPA, exame de Holter, múltiplos exames na área da cardiologia que vão estar auxiliando no diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares, tá certo? Na estabilização da doença e melhorando o tratamento desses pacientes. Seu José teve complicações no tratamento, mas já está se sentindo recuperado para voltar ao atendimento no posto de saúde. Depois que começou o tratamento lá no posto, veio encaminhado para cá, né? Já é um retorno, está se sentindo melhor. Maria, mas graças a Deus, irmão, esse caiu na vida da gente, essa clínica aqui, rapaz. Excelente, rapaz. Não tem negócio melhor não aqui não, é próximo de casa. Maria chegou, caiu do céu pra gente aqui. E para falar um pouco mais sobre a hipertensão arterial, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Laura Escócia, ela é cardiologista do Instituto José Frota. Doutora Laura, a hipertensão é uma doença cada vez mais comum entre a população, mas que deve realmente começar a ser tratada bem cedo, né? É um prazer estar aqui, falar de um tema tão prevalente e que infelizmente é dado pouca importância. Então, assim, na verdade, quanto mais cedo você tratar, melhor, porque vai evitar que você desenvolva complicações relacionadas à hipertensão, como mesmo já foi comentado, né, que é o acidente vascular cerebral, que é o AVC, e infarto e até mesmo insuficiência cardíaca, que é as pessoas que têm um coração fraco. O que causa a hipertensão arterial, doutora? A causa, basicamente, é uma alteração da parede do vaso, que deixa esse vaso mais rígido. Tem fatores tanto genéticos, então, se o meu pai tem hipertensão, se minha mãe tem hipertensão, a tendência é que eu realmente
vem a ter, então precisa tomar um cuidado maior, né? Outros fatores de risco, tabagismo também pode, né, alterar a estrutura desse vaso, deixar ele mais rígido. Com isso, eu alterando a elasticidade do meu vaso, eu vou ter uma pressão mais elevada. Então, o meu coração ele vai ter que fazer mais força para bombear. É mais fácil a água passar por uma mangueira larga do que por uma mangueira estreita. Então, a pressão é maior. Então, isso é uma maneira da gente falar. Se a minha pressão está muito alta, quer dizer que a minha mangueira está mais fechada, então meu coração vai pôr mais força para conseguir mandar o sangue para frente. Já se eu tenho uma pressão normal, meu coração não vai ter dificuldade de bombear o sangue com um vaso mais aberto. Então, por isso é importante que a gente esteja sempre falando nesse tema para as pessoas se prevenirem. Agora, doutora Laura, no caso da hipertensão arterial, a pessoa já nasce com problema de hipertensão ou ele desenvolve ao longo do desenvolvimento na vida? Tem dois tipos, né, de pressão, a gente fala, que é a hipertensão essencial ou primária e a secundária. A secundária, ela nasce já, tem outros problemas que a gente precisa investigar, outras doenças associadas genéticas. Mas a primária, né, tem o componente genético, mas não quer dizer que você vá desenvolver a doença, tá certo? Claro, com o tempo, né, com a idade, a tendência é que a gente também envelheça os vasos da gente. Então, com o envelhecimento, esse vaso ele vai ficar mais rígido. Mas se eu sou uma pessoa que faço atividade física, que tive uma alimentação saudável, é muito provável que eu consiga passar aí o meu período de envelhecimento sem ter a hipertensão. Normalmente, a partir de que idade é que a pessoa começa a desenvolver os sintomas da pressão alta? Foi muito interessante você falar isso de sintomas, porque ela é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes, a pessoa tem hipertensão e não sabe. Alguns pacientes relatam pra gente, ai, doutora, eu sei logo quando minha pressão tá alta, porque minha orelha fica quente, eu fico com cefaleia. Na verdade, a hipertensão em si, ela não tem um sintoma característico, um sintoma específico, né? Quando você tá com dor, sua pressão vai subir, né? É uma resposta normal à dor. Mas, na verdade, tem que ter muito cuidado. Então, eu recomendo que se você já tem história familiar na família, né? História familiar de hipertensão, o ideal é que você comece um check-up a partir dos seus 40 anos. Eu brinco que perde a validade. Então, já é bom você fazer os exames para saber se você tem, né? Vai no cardiologista, às vezes vai aferir a pressão e diz, minha pressão sempre foi ótima. E eu digo, olha, quando foi a última vez que você aferiu a pressão? Doutora, está com uns 2 anos, né? Aí, quando vai aferir, tá uma pressão lá, 140/90, né? Vulgo 14/9, né? Como vocês entendem. Acima de 12/8, né? E aí, começa a gente fazer toda a investigação para dar o diagnóstico. Uma hora que a pessoa vai fazer a aferição de pressão, a pressão ela dá alterada, ela dá alta. Essa alteração de pressão, ela gera uma preocupação, uma suspeita quando é aferido várias vezes e a pressão sempre está elevada. A alteração uma ou outra vez não significa dizer que a pessoa tem hipertensão não, né? Isso. Você aferir uma vez perdida e dar elevada, não fecha o diagnóstico. O diagnóstico seria assim, você vai em 3 consultas, né? O médico afere a pressão no começo da consulta, no meio da consulta e no fim da consulta. E faz uma média da sua pressão. Se por 3 vezes essa média for elevada, né, você tem um diagnóstico. Mas de uma maneira mais simples, a gente fazer o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Aquele aparelhinho que todos detestam, que coloca aqui e fica 24 horas. E aí, em 24 horas... Esse é o holter? O mapa. É o mapa, né? O mapa é o que aperta. O holter é só o que coloca os fiozinhos e só monitora Na verdade, ele vai monitorar a frequência do seu coração, a atividade elétrica. O mapa é que vai monitorizar a pressão. E aí, em 24 horas, né, essa pressão ficando mais elevada, a gente também consegue fechar o diagnóstico. É claro, se você vai aferir a pressão uma única vez e ela dá um valor acima de 160/90, você já tem que ficar alerta. Entendeu? O ideal é que você procure um cardiologista e faça toda a sua bateria de exames. Porque você, uma vez, e dá 14/9, 15/9, ok. Mas acima de 160 por 100 já complica.
Quais são os cuidados, vamos dizer assim, a senhora falou agora há pouco sobre essa questão de que o ideal é que a partir de 40 anos comece realmente a fazer, vamos dizer, esses exames para ver a questão do diagnóstico. Mas a vida saudável está relacionada a quê? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter ao longo da vida, ao longo da adolescência, entrando na fase adulta, para evitar realmente os problemas relacionados à hipertensão? É tudo relacionado mais a ter uma atividade física, que é essencial para a gente. Então, a atividade física, a gente sabe que é chato, mas os benefícios são inúmeros, né? E além de atividade física, a alimentação. Então, tem muitos pacientes que, às vezes, eles vão no consultório porque eles não estão conseguindo controlar a pressão. E quando a gente vai ver, tá tomando direitinho o remédio, mas tá comendo sal embutido, que a gente fala, ou consumindo alimentos que ele não sabe o teor de sódio que tem naquilo. Então, por exemplo, a azeitona é uma coisa que tem, um alimento que tem bastante sódio. Esses alimentos que tem conservante, né? Sei lá, esses sucos que são de caixinha, ou esses todinhos, enfim, esses achocolatados, na verdade, eles têm um percentual de sódio elevadíssimo, né? E a gente não vê. Então, muitas vezes, quando a gente vai ver direitinho, o problema de não controlar a pressão, às vezes, não está no fato do paciente não tomar o remédio. E sim, nesses alimentos que ele come, que ele consome, então presunto, embutidos, salame, azeitona, ketchup, são coisas que têm muito sódio e a gente acaba não percebendo, né? O sal é um fator que, É um fator influencia que diretamente na questão da pressão. diretamente na pressão arterial. Quantidade, gente que gosta de se alimentar com a comida muito salgada, normalmente acaba apresentando problema. Acaba, principalmente, né, mais na velhice, né? Mas, assim, uma coisa importante também que eu queria bater é que muitas vezes, por praticidade mesmo, né, a gente acaba deixando os nossos filhos consumir coisas que são mais práticas, né? E às vezes tem esses achocolatados, ou esses sucos, ou mesmo esses biscoitos, né? Que a gente acha que é saudável e quando você vai ver tem um nível absurdo de sódio, né? O aconselhado para a gente tomar, né, consumir é em torno de 1 grama de sódio ao dia, em 24 horas. A dieta do brasileiro, ela já é uma dieta que tem mais sódio do que das outras populações. Então, a gente já tem uma dieta que tem mais sódio. E a gente ainda colocar mais sódio ainda em cima da nossa dieta, então é um fator que eleva muito o risco de você ter hipertensão. E esses cuidados relacionados ao consumo do sódio deve realmente começar desde cedo, ainda da idade. Desde a infância. Eu friso muito isso, sabe? Principalmente na família. Certo dia, uma sobrinha estava tomando um desses achocolatados e aí eu peguei e mostrei para a mãe, olha, você acha que isso é saudável, porque está escrito light e tudo? Você sabe o tanto de sódio que tem aqui? E aí eu virei para ela 132 miligramas de sódio, só no achocolatado, né? Refrigerante também tem muito sódio, né? Então, a gente tem que, desde cedo, né, ter os hábitos saudáveis. Olha, no Brasil, aproximadamente 35% da população tem hipertensão arterial, segundo dados de 2019 do Ministério da Saúde. Mas metade nem sabe disso. Das pessoas que têm conhecimento, 50% fazem uso de medicação e dessas, apenas 45% têm a pressão controlada. A gente volta a conversar aqui no estúdio com a doutora Laura Escócia, ela é cardiologista do Instituto José Frota. Doutora Laura, a gente conversava no primeiro bloco exatamente sobre a questão da prevenção, né? Mas quando é diagnosticado, quando a pessoa tem aquele diagnóstico no posto de saúde e tem realmente problema de hipertensão, ou seja, a pressão sempre está mostrando algum tipo de alteração, como é que é o tratamento? Como é que a pessoa pode conviver com essa doença que é crônica e ter uma boa qualidade de vida? Isso. A primeira coisa é a gente ver se é uma pressão arterial que a gente consegue controlar com uma única medicação ou se você vai precisar de mais medicações. Então, tem pacientes que às vezes precisam de 2, 3 antihipertensivos.
E uma coisa também interessante é a perca de peso, né? Então, se você está com sobrepeso ou tem uma obesidade e tem hipertensão, às vezes só perder peso já ajuda e às vezes você não precisa obrigatoriamente tomar um remédio para poder combater aquela hipertensão. Então, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável e tomar os remédios, né? Então, tem muita gente, muito paciente detesta remédio e adora receita caseira, né? Aí fica chá de chuchu, chá de berinjela, para poder baixar a pressão. Aí eu sempre brinco e digo assim, é o chá de chuchu com antihipertensivo. É o chá de berinjela com antihipertensivo. Porque só o chá não vai resolver, Exatamente. né? Então, é tomar os remédios, né? Ter uma alimentação saudável e fazer atividade física para poder conviver com essa pressão aí. Agora, doutora Laura, o que é que vai, vamos dizer assim, definir essa questão da quantidade de hipertensivo que será tomado? É a questão da idade? É a questão do peso? É a alimentação? O que é que vai definir? Como é que é a definição do quadro para que se seja apontado o melhor tratamento? Pronto. Então, assim, a gente sabe que, de acordo com a raça, então a gente sabe que negros é mais difícil a gente ter o controle hipertensivo. E a gente sabe também que nos obesos, se a gente tiver uma perca de peso boa, eu vou conseguir controlar melhor. E aí a gente classifica em hipertensão resistente, quando é um paciente que está tomando 2 ou 3 medicamentos, já em doses otimizadas, que a gente fala, e não consegue controlar aquela pressão. Então, já estou tomando 3 antihipertensivos. Um deles tem que ser diurético, né? Tem que ser um diurético. E outros 2, né? Um diurético e mais 2. Tem várias classes. E não estou conseguindo controlar a minha pressão, então eu tenho uma pressão resistente. E aí, quando essa hipertensão é resistente, é interessante que acompanhe com o cardiologista. Porque, às vezes, tem outros fatores associados. Então, é uma hipertensão relacionada a uma estenose de artéria renal, é um paciente que tem uma outra doença que está causando a hipertensão, certo? Agora, contra a ter mais idade e ser mais difícil o controle, não. É mais uma coisa mesmo relacionada com os negros, né, que tem um controle mais difícil. Mas, por exemplo, os vozinhos, muitas vezes a gente consegue controlar só com um antihipertensivo. Tem antihipertensivos que são melhores para vozinhos, como os bloqueadores de canal de cálcio, controlam melhor, pacientes que são mais idosos. Pacientes que são negros, às vezes tem que usar bloqueador de canal de cálcio, hidralazina ou nitrato, porque os inibidores da enzima conversora, como por exemplo, o captopril, o enalapril não controla. Então são nuances que tem que ter um médico na jogada, você entendeu? Não adianta, tipo, minha pressão tá alta, eu vou na farmácia e o balconista me dá um remédio. Porque essas nuances, ele não vai saber, né? Essas nuances de, um paciente que é hipertenso e é idoso, então é melhor eu dar um medicamento A. Não, ele é afrodescendente, então eu vou ter que dar o A mais o C e o D. Então, não é um carimbo. O ideal é que se você tem hipertensão, realmente tenha um controle com o seu médico, né, com o cardiologista, e esteja sempre vendo se aquele medicamento ele está sendo suficiente para controlar a sua pressão, né? Porque se não tiver, ou você vai ter que associar outros remédios, ou você vai ter que fazer atividade física, ou tem algo errado com a sua dieta. Agora, no caso do diagnóstico, a pessoa tem hipertensão. Outros fatores podem ajudar a dificultar esse tratamento? Como, por exemplo, a gente falou aí da questão da obesidade, mas, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, outros fatores podem dificultar essa questão do controle também da pressão arterial? Assim, o diabetes em si, não. O problema do diabetes, né, é que ele também vai ter outras alterações, mas que não cursa com um fator de risco para você ter hipertensão, você ter diabetes, né? Então, o que realmente influencia é a questão da obesidade, a questão da história familiar. Mas, assim, uma doença mesmo, levando a uma dificuldade, tipo, claro que você ter diabetes e hipertensão é pior do que você ter só hipertensão, né? É como se eu tivesse uma comorbidade a mais, né? Mas um interferindo no tratamento da outra
A questão é que se você tem diabetes e tem um sobrepeso ou hipertensão, você emagrecer, você vai estar ajudando tanto o diabetes quanto a hipertensão, entendeu? Mas assim, o diabetes em si interferindo no difícil controle, né, da hipertensão, não, nesse caso não. Doutora Laura, normalmente o posto de saúde, né, a atenção primária ali é a porta de entrada. É Sim. quando a pessoa faz aquela primeira consulta, chega ali ao diagnóstico, tem um problema de hipertensão. Como é que se deve dar esse acompanhamento? É necessário que a pessoa vá sempre, vamos dizer, ao posto, busque essa consulta, busque esse atendimento para que esse tratamento tenha êxito? Sim, é muito importante, né? Ela é a porta de entrada para o sistema, então acho que começa com o posto, vai tratando, e se não está conseguindo controlar com o médico do posto, né, que é o clínico geral, aí referencia para os centros, né, que é aquele centro de diabetes, de hipertensão, onde tem um cardiologista, referencia para o médico especialista, porque vai entrar naquele caso como eu já citei, da hipertensão arterial resistente, então vou ter que fazer outro tipo de investigação. Mas é sempre bom acompanhar no posto de saúde, é perto de casa, né? E aí, se você tomar direitinho, a grande maioria das pessoas não vai ter uma hipertensão arterial resistente. A grande maioria vai tomar o remédio errado, né? Ou esquecer o remédio, ou eu acho que eu não vou tomar hoje porque eu vou tomar uma, né? E aí, é sexta-feira, quero tomar o meu uísque, e aí eu não tomo um remédio. Aí eu sempre digo, não, você vai tomar o seu uísque, tome o seu remédio, né? Ah, mas não vai interferir no ponto de vista de fazer mal? Não, não vai fazer mal. O problema é que se você tomar o teu uísque, a pressão vai subir. Então imagina, se a pressão subir e eu não tomei o meu remédio. Olha, com o objetivo de garantir atenção especializada aos hipertensos e diabéticos de muito alto risco, prevenindo futuras complicações, a gestão municipal de Fortaleza implantou os centros especializados de atenção ao diabético e hipertenso em algumas unidades de atenção primária à saúde e também nas policlínicas. A gente volta a conversar com a doutora Laura Escócia, que é cardiologista do Instituto José Frota. Doutora Laura, como a gente conversou no bloco passado, e eu chamei agora para esse bloco, existem uns casos realmente de difícil controle da pressão arterial. São as chamadas complicações. Depois da tentativa em nível da atenção primária, no posto de saúde, quando ali o médico não está conseguindo controlar, normalmente o paciente ele é encaminhado para um centro especializado para tentar realmente outro tipo de procedimento. O que é que normalmente é feito a partir do momento que o paciente já busca esse atendimento mais especializado? O primeiro ponto que a gente tenta ver é realmente como está sendo feita a terapia medicamentosa, né? Então vê direitinho quais são os remédios, se está tendo falha ou não, ajusta os remédios, ajusta a questão nutricional do doente, e aí você pode fazer outros exames, como eletrocardiograma, ecocardiograma para ver a função do coração, fazer um mapa para ver direitinho, porque às vezes aquele paciente está tendo uma desautonomia do sistema mesmo, sistema nervoso, simpático. Então, assim, é uma pessoa mais nervosa, é uma pessoa mais ansiosa, é uma pessoa que não consegue controlar a pressão mais à noite, por exemplo. Então, eu posso fazer um ajuste de medicação. Ou é uma paciente que vai se beneficiar com os beta-bloqueadores e não só com os antihipertensivos que são mais dados, né, de uma maneira geral, nos postos. Então, é muito importante que seja feito essa referência quando a pressão não ficar controladinha pelo posto de saúde. Que tipos de complicações a hipertensão pode trazer? Excelente pergunta. Então, as mais prevalentes, né, é o infarto, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né, aí a insuficiência cardíaca, né, que a gente fala, que é o coração fraco. Então, são as principais complicações que a hipertensão pode levar, né? Então, muitas vezes a gente vai ter tanto o AVC, o isquêmico, quanto o AVC hemorrágico, que a gente fala, né? Porque a pressão não estando controlada, aquela pressão mais elevada no cérebro, faz às vezes com que aconteça alguns microaneurismas, que a gente fala, e acaba rompendo esses microaneurismas e causa o AVC hemorrágico, que a gente fala, né? Que é o sangramento
né, pelo rompimento desses microaneurismas. E o infarto, que a gente sabe, né, super prevalente, que é exatamente quando você vai ter uma obstrução das artérias que nutrem o coração, gerando aí uma isquemia e uma necrose do órgão. A evolução da hipertensão arterial para um problema, para uma complicação como essa, ela é rápida? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem o problema da hipertensão, mas por falta de um acompanhamento, de aferir a pressão com uma certa regularidade, o quadro vai evoluindo e ele não está nem sabendo, né? Não é rápido, na verdade é em torno de 10 anos, né, essa evolução. Então, se você é hipertenso, você tem que tomar os seus antihipertensivos para que você previna um AVC daqui a uns 10 anos. Outra coisa também que é importante a gente falar é sobre os pacientes que têm doença renal crônica. Então, a pressão também não controlada pode levar o paciente a ter problemas renais e até fazer hemodiálise e transplante renal pelo não controle adequado da pressão. O Ministério da Saúde diz aí que a população brasileira tem em torno aí 35% tem o problema da hipertensão arterial. É um percentual considerado alto? Eu acho altíssimo e o grande problema é o subdiagnóstico, né? A pessoa não é diagnosticada, ela não sabe que ela tem pressão alta, porque ela não faz uma aferição e os sintomas são muito frustros, né? Não tem um sintoma específico. Quando a pessoa está infartando, a gente fala, olha, se tem dor no peito, uma dor que tem no peito, que vai para o braço, ou então uma AVC, por exemplo, você está bem, começa a ficar com alteração de não conseguir mover o braço, fica com a fala embolada, você pode estar tendo um AVC, vai ao hospital. Agora, hipertensão não. Hipertensão o cara vai ter, pode não ter nada e abrir com um quadro, de repente, de perca da função renal, né? Já está no nível que o paciente começa a elevar os níveis de creatinina e tudo, e até ir para uma hemodiálise. Eu já tive pacientes que foram transplantados renais por conta de hipertensão não controlada. E isso já com um tempo aí, com mais de 10 anos aí. Já recente, pacientes assim que tipo assim, que doutora, eu realmente sabia que eu tinha hipertensão, eu não tomava os remédios mesmo, eu não me cuidava. Eu sabia que eu tinha uma doença e eu não me cuidava. A questão também de hábitos ruins no dia a dia das pessoas, como a questão da alimentação inadequada, a falta de exercícios, também contribui muito, né? Contribui muito mesmo. Tanto os maus hábitos, como você falou, como também fumar, né? Fumar é uma coisa que a gente tem que bater muito, porque também o tabagismo, ele vai alterar toda a camada elástica do vaso, deixando ele mais rígido, sendo um fator de risco também para a pressão arterial. Agora vamos dar uma reforçada aí, doutora Laura. Já que a hipertensão arterial é uma doença que não tem muitos sintomas, vamos dar uma batida aí para o telespectador. Quais são os sinais de alerta para que a pessoa... olha, será que eu tenho um problema aqui de pressão? Será que eu devo procurar um médico para dar uma ferida na pressão? Quais são os sinais de alerta, pelo menos, para que as pessoas possam ficar um pouco mais ligadas a essa questão da hipertensão arterial? Eu acho que o primeiro sinal de alerta que a gente tem que ter é, se eu tenho história familiar, eu tenho que me cuidar mais cedo, né? Então, se meu pai é hipertenso, se minha mãe é hipertensa, eu tenho que estar fazendo um check-up mais cedo. Aferir a pressão com mais frequência, né? Ninguém costuma aferir a pressão. Se eu tenho 30, 35 anos, ela vai pedir para aferir a pressão na farmácia e tudo. Às vezes não vai fazer o check-up, então acho que a gente se cuidar mais, né? Fazer atividade física. Antes de iniciar as atividades físicas, se você tem mais de 30 anos, é interessante você estar passando com um cardiologista. Porque eu já descobri pacientes hipertensos nesse momento, que iam para mim, porque eu quero fazer crossfit, eu quero correr uma maratona, e eu vim fazer um check-up. Quando ia ver, a pressão altamente elevada, né? E eu bato também muito no descondicionamento. Às vezes eu vou subir ali uma escada, né, um lance de escada, e eu me sinto mais cansada. Poxa vida, eu subi essa escada e não ficava tão cansada. Então, passa no médico para ver direitinho. Será que não é um sobrepeso já causando uma hipertensão? E eu sempre falo também a questão, são algumas nuances. Antes eu conseguia varrer a casa e não cansava. E agora eu faço a mesma coisa, mas eu canso mais. Então, acho que são esses pequenos sinais que a gente tem que
estar de olho, palpitação, em momentos inadequados. Então, uma coisa é, eu estou correndo e meu coração está acelerado, eu levei um susto e aí eu estou com o coração acelerado. Agora, eu estou assistindo televisão, eu estou vendo minha novela, eu estou vendo meu filme, não tem nenhum motivo, de repente eu sinto aquele acelero no meu coração, né? É estranho, não é para ter. Então, acho que são pequenas nuances que a gente tem que estar de olho. Um outro fator que também é bastante interessante, eu acho que a gente tocar, é essa história de gente que quer mudar de hábito de vida, sedentário uma vida inteira e quer virar a geração saúde do dia para a noite. A avaliação médica é fundamental exatamente para evitar essa história de que a pessoa às vezes pode ter algum problema e de uma hora para outra quer passar a fazer uma quantidade enorme de exercícios físicos, quando muitas vezes tem algum problema de saúde que não pode, né? É excelente você ter tocado nesse assunto, porque às vezes é assim, olha, eu não sinto nada, mas eu não faço nada. É diferente, né? Eu entro no meu carro, vou trabalhar e tudo, eu não tenho o hábito de fazer nada. E aí, de repente, eu quero ir pro CrossFit, né? Foi uma moda, né? Virou modinha. Quero ir pro CrossFit ou então correr maratona, também virou moda. E aí, aquela pessoa aquele coração que não estava adaptado àquilo, ele só está adaptado a entrar no carro, ir para o trabalho, não está adaptado a ser, né, ser puxado, vamos dizer assim. De repente, um belo dia, você resolveu, vou para o CrossFit hoje. E aí você vai lá, uma atividade extenuante, começa a puxar do teu coração, você não está preparado para aquilo. Então, lá vem infarto, lá vem taquicardia, né? Então, eu peguei já no meu consultório pacientes com ruptura espontânea de veias da panturrilha, porque você imagina que se a veia, se a musculatura não estava adaptada e rompeu, você imagina teu coração, né? Então é muito importante, antes de qualquer atividade física, tem que passar com um médico para saber se você tem condições de submeter aquele exercício. A gente até fala que tem os exames que a gente chama de pré-participação em atividade física. E existe até um atestado que a gente tem que emitir. Então, quero fazer minha maratona, quero ir para o meu CrossFit, quero fazer o que quer que seja, tenho mais de 30 anos, vá no médico antes de começar. E para quem já tem realmente diagnosticado a hipertensão, não esquecer de seguir as recomendações médicas, principalmente em relação à questão dos medicamentos, né? Com certeza, com certeza. Doutora Laura, muito obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza. Acho que é importante sempre a gente estar procurando esclarecer as pessoas em relação aos cuidados com a saúde. A hipertensão arterial, aí, como a gente teve a oportunidade de dizer aí, 35% da população tem problema de hipertensão arterial. Muita gente não sabe que tem. Sim. E realmente os cuidados que precisam ser tomados podem garantir uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu agradeço, um tema muito relevante, agradeço a oportunidade e me ponho até à disposição para vir abordar outros temas também bastante importantes dentro do meio médico. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Laura. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com Notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre o Dia da Visibilidade Lésbica aqui na capital e em todo o país. Volto já já com esse assunto.